Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Nesse vídeo, eu vou resolver a prova aplicada pela Banca Vunesp no município de Guararapes para o cargo de mecânico. O edital exigia ensino fundamental incompleto para esse cargo. Se a gente fala ensino fundamental incompleto, entende-se que uma pessoa que estudou até a nossa oitava série ou nono ano, ela fez o ensino fundamental completo. Quem estudou até a sexta série ou ainda sétimo ano, tem ensino fundamental incompleto, né? Mas a banca aqui, analisando as questões, ela cobrou os conteúdos estudados até o quinto ano, até mais ou menos ali quando você tinha seus 10 anos de idade. Então, não chega a cair as questões do ensino fundamental 2. Então, a Vunesp priorizou realmente os conteúdos mais básicos. Então, prepare-se para uma prova simples, enunciados curtos e principalmente que cobre operações, tá? Então, adição, subtração, multiplicação, operações envolvendo números decimais. Tem muita questão aqui com números decimais, tá? Minha sugestão, se você está se preparando para um concurso com ensino fundamental incompleto ou que você está começando seus estudos e quer retomar a matemática desde o comecinho, você pode resolver essa prova como se ela fosse um simulado. Você pega a prova, resolve ela inteira e depois acompanha a resolução comigo. Se você tem muita dificuldade, você pode ler a questão, ouvir a minha explicação e em seguida tentar resolver sozinho. Então, tem várias maneiras de se estudar. Só reforçando, é uma prova básica, então não é porque você gabaritou essa prova que você pode relaxar em relação à matemática, ok? Então, vamos para a primeira questão. João levou um carro a uma oficina para trocar o filtro do ar-condicionado e para trocar a lâmpada do farol. O filtro do ar-condicionado custou R$19,80. Aqui. E a lâmpada do farol custou R$38,50. A oficina cobrou também 30 de mão de obra. Quanto o João pagou no total em reais? Bom, o João pagou R$19,80 pelo filtro. Mas ele também pagou R$38,50 pelo farol. E ele ainda pagou R$30 pela mão de obra. Importante, repare que eu coloquei vírgula abaixo de vírgula. Na adição e na subtração, isso é super importante, tá? E na resposta, a vírgula vai ficar exatamente aqui. Então, vamos lá. 0 mais 0, 0 mais 0, 0. 8 mais 5, 13. Com mais 0, 13. A gente coloca o 3 e 1 aqui, pra gente não esquecer de somar. Agora, vamos lá. 9 mais 1, 10. Com 8, 18. 1 mais 1, 2. Com mais 3, 5. Com mais 3, 8. João pagou 88,30. Um fio de cobre tinha 2,8 metros de comprimento. Desse fio foram cortados 2 pedaços, sendo que um dos pedaços media 45 centímetros e o outro pedaço media 56 centímetros. O comprimento que restou desse fio em metros foi igual a... Então, eu tenho aqui, tinha um fio. Aí, foi lá, desse fio, tirou um pedacinho aqui, que tem 45 centímetros. Daí também foi tirado um outro pedaço aqui. Desse outro pedaço, eu vou dizer que tem 56 centímetros. E a pergunta do enunciado é:
quanto que sobrou aqui, tá? O que eu posso fazer? Eu posso pegar a medida total, subtrair 45 e subtrair 56. Ou, se preferir, junto 45 com 56 e tiro da medida total. Eu vou fazer assim, eu vou juntar os dois. Então, eu tenho 45 centímetros mais 56 centímetros. Juntando, isso aqui me dá um total de 101 centímetros. Por que eu tô escrevendo centímetro o tempo todo aqui, ó? Centímetro, centímetro, centímetro. Porque a gente não pode, nós não vamos trabalhar com 2 unidades ao mesmo tempo. Então, se eu estivesse trabalhando em metro, tudo em metro. Se eu tivesse centímetro, tudo em centímetro, tá? Agora, eu tenho que tirar do total. E qual é o total? 2,8 metros. Então, veja, eu não posso tirar 101 centímetros do 2,8, porque 2,8 está em metros. Então, eu vou passar isso aqui para centímetros primeiro. Você precisa saber que 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Então, em 2,8 metros, eu tenho 280 centímetros. E agora sim, eu posso tirar os 101. Só antes de fazer a conta aqui, deixa eu falar por que é o 280, né? Falei que 1 metro corresponde a 100 centímetros, né? Então, quando eu escrevo 2,8, eu tenho 2 metros inteiros. Então, eu tenho 200. E quando eu tenho uma vírgula aqui, ó, esse 8 tá me dizendo que não é 1 metro inteiro. Ele é quase 1 metro. Então, por isso que eu disse que era 280. É 200 desses aqui, que é a medida inteira, digamos assim, e mais um pouquinho, os 80 centímetros, 280. Ah, mas eu sabia que existia uma tabela e tal. Ok, existe a tabela funciona assim, ó, metro, daí eu divido o metro por 10 partes, então eu tenho decímetro. Eu divido o metro em 100 partes, eu tenho um centímetro. Como eu tô falando que eu tenho 2 metros, na verdade 2,8. Eu escrevo assim, ó, 2,8. E agora eu vou deslocar esta vírgula até ela ficar no centímetro. Então, eu vou escrever um zero. E vou completo com zero. Teria milímetro também, poderia completar com zero. Só que quando eu tiro essa vírgula, que tá aqui, ó, né? Tá aqui. E coloco a vírgula lá, que número que eu encontro? 280. Então, respondendo de novo, de outra maneira, da onde veio 280? Então, 280 é o comprimento total, os pedaços tinham 101, agora é só subtrair. E como que eu faço essa subtração? Vou só trocar a cor da caneta aqui. Eu deveria fazer 0 menos 1, mas não dá. Então, eu vou tirar desse 8 aqui, ó. Esse 8 vai ficar 7. Deixa eu apagar aqui em cima, que eu vou precisar de espaço. Esse 8 fica 7, e aqui eu ponho 1. Ficou 10 menos 1, 9. E 7 menos 0, 7. E 2 menos 1, 1. Então, 179 centímetros. Mas, olha essas postas. Estão em metros. O que eu falei? Que 1 metro tem 100 centímetros. Em 179 centímetros, quantos metros eu tenho? 1 metro e mais um pouco. 1,79 m, portanto, C. Ah, mas eu poderia usar a tabela para fazer essa conversão? Pode. Vou só subir aqui e vou fazer embaixo. Como que seria agora a conversão? Eu tenho 179 centímetros. Então, eu vou escrever aqui, ó, 179 centímetros.
tá? Agora, a vírgula tá aqui, ó, porque é 179,0, por exemplo, tá? Aonde que eu tenho que colocar a vírgula? Em metros. Então, eu vou andar com essa vírgula para minha esquerda. E quando eu andar com a vírgula para a esquerda, ela vai ficar aqui. E que número é esse aqui, ó? 1,79. Tem uma outra maneira de fazer, de pensar nessa tabela. É que quando eu tenho, possivelmente você aprendeu desse jeito aqui, tá? Mas posso escrever metro, decímetro e centímetro. Se eu quiser converter de metro para decímetro ou de decímetro para metro, é só multiplicar por 10. Mas se eu tiver uma medida em centímetro e quiser mudar para decímetro ou para metro, aí vai ser o contrário, eu vou dividir, ok? Também é possível pensar assim. Um caminhão estava com problemas nos parafusos das rodas, por isso foram trocados 3 parafusos em cada uma das 2 rodas da frente. Então, tem um caminhão, tem 2 rodas, e em cada uma delas foram trocados 3 parafusos nas rodas dianteiras. É isso. E mais 2 parafusos em cada uma das 4 traseiras. Cada uma delas foram trocados 2 parafusos. Quantos parafusos foram trocados ao total? Tá aqui, opa. Tá aqui, ó. 3 mais 3, 6, 8, 10, 12, 14 parafusos. Ok. Resposta, letra A, 14. Uma loja vende pacotes de pregos. Cada pacote custa R$ 8,75 e vem com 25 pregos. Quanto custa cada prego em reais? Bom, pacote R$ 8,75. São 25, só dividir por 25 pregos. Então, eu tenho que dividir 8,75 por 25. Eu vou tentar fazer essa divisão da mesma maneira que você aprendeu, possivelmente, né? Eu não tenho como dividir 8 por 25. Então, o que eu vou fazer? Vou ter que fazer um ajuste aqui, né? Eu vou colocar uma vírgula aqui, para deixar os 2 números com vírgula, digamos assim. 75 tem 2 casas decimais. Então, eu vou deixar 2 casas decimais aqui. No primeiro passo, igualar as casas decimais. Segundo passo, eu não preciso mais dessa vírgula. Então, o que eu vou fazer? Vou apagar a vírgula aqui, vou apagar a vírgula aqui. E agora eu vou dividir 875 por 2.500. Mas não dá. Porque 875 é menor que 2.500. Então, o que eu vou fazer? Coloco um zero aqui e aqui 0, vírgula. Agora, eu consigo dividir 8.750 por 2.500. E quanto dá? Não sei. Tenho que pensar. Se for 2.000, fosse 2.000, 1 vezes 2.000 dá 2.000. Eu preciso de 8.700. 2 vezes 2.000 dá 4.000. Eu preciso de 8.700. 3 vezes 2.000 já dá 6.000 e mais alguma coisa, porque veja que é 2.500, né? Então, vou colocar aqui é o 3. Não se preocupe se não for o 3, tá? Você vai descobrir que não é ou que é. Aí eu vou lá no cantinho da prova e faço 2.500 vezes 3. Na margem mesmo da prova. E vejo que isso aqui dá 7.500. E subtraio daqui. Então, vai sobrar 0,521. 1.250. Agora, também não vai dar para dividir 1.250 por 2.500. Então, de novo, vou pôr o zero. Só que você não põe a vírgula, porque você já pôs a vírgula uma vez. Então, agora eu vou dividir 12.500 por 2.500. E aí, eu tenho que usar raciocínio para eu imaginar quanto dá. Então, eu poderia
usar esse valor do 3, eu sei que se eu multiplicar por 3, deu 7.500. Então, o número maior que 3, né? 4, 5, 6, né? E aqui eu sei que vai dar 5. Se você colocar um número maior, você não vai conseguir subtrair. E se você colocar um número menor, aqui onde deu 12.500, 12.500 na verdade é 1.250, né? Ele seria um número maior que o 2.500. Então você descobre se tá certo ou não, tá? Agora eu vou lá no cantinho da prova, a gente vai fazer 2.500 vezes 5. E 2.500 vezes 5 dá 12.500. Então eu volto aqui e subtraio agora o 12.500. E vai dar 0. Então a resposta aqui é 0,35. Para reformar um salão, foram comprados 15 sacos de areia, mas só foram utilizados 2/3 do número de sacos comprados. O número de sacos de areia não utilizados é igual a... Vamos lá. Foram comprados 15. Foram utilizados 2/3. O que é 2/3? É quando eu pego o total, divido em 3 partes iguais, mas eu uso 2. Então, eu poderia pegar o total, que são 15, divido por 3 e multiplico por 2. Tá perfeito esse raciocínio. Outra forma. 2/3 de 15. É a mesma coisa que 2/3 vezes 15. E aqui eu posso fazer assim. 2 vezes 15, 30. E o denominador aqui, ó, é 3 vezes 1, 3. E quanto dá 30 divididos por 3? 10. O que significa esse 10? Eles foram utilizados. Se eu comprei 15, usei 10, é porque sobraram 5. O número de sacos de areia não utilizados, 5. Um mecânico abriu uma lata que continha 500 gramas de graxa e usou 100 gramas em um serviço. Para realizar outro serviço, ele utilizou 2/5 da graxa que havia ficado na lata. Então, depois desses 2 serviços, a quantidade de graxa que ficou na lata em gramas foi igual a... Então, tinha uma lata com 500 gramas e ele usou 100 gramas. Então, na lata, nesse momento, tinha 400 gramas. Desses 400 gramas, ele usou 2/5. O que são 2/5? Você pega a quantidade, divide em 5 partes iguais e considera 2 dessas partes, tá? Ou 2/5 de 400 é só multiplicar por 400. Aqui embaixo vai ficar 2 vezes 400, 800. E 5 vezes 1, 5. Aí eu divido 800 por 5 e vai dar 160. Então, tinha uma lata, ele usou 100 gramas, sobrou 400. Ele foi fazer outro serviço, tinha 400 e ele usou 160. Então, se tinha 400 e ele utilizou 160, ainda ficar ali naquela lata 240. O que o não santo quer saber? Depois desses 2 serviços, a quantidade que ficou na lata, 240. Denise saiu de casa às 6h35. Chegou ao trabalho às 7h20. Quanto tempo Denise gastou para ir de casa até o trabalho? Vou fazer com o número inteiro, tá? Vamos supor que Denise tenha saiu às 6 e chegou às 8 no trabalho. Quanto tempo demorou? 2 horas. Mas eu quero um cálculo. Que conta eu tenho que fazer? 8 menos 6. Então, Denise
saiu 6,35. Chegou 7,20. Que conta eu tenho que fazer? 7,20 menos 6,35. E aqui nós temos um problema. São 7 horas e 20 minutos. E eu vou tirar 6 horas e 35 minutos. É essa conta que a gente precisa fazer. Tá vendo que tem duas unidades de medida ali, hora e minuto? Nós não podemos misturar, tá? Não posso juntar 35 minutos com 7 horas. Nós vamos precisar aqui pensar na conversão dessas medidas. A gente sabe que 1 hora é a mesma coisa que 60 minutos. Nós precisamos dessa informação, tá? Vamos fazer essa conta? Eu vou te pedir para fazer um risco aqui, pra gente não misturar minuto com minuto e hora com hora, tá? Ah, mas eu quero passar de um lado para outro. Não vai fazer isso. Minuto com minuto e hora com hora. O que acontece? Dá para tirar 35 minutos de 20 minutos? Não dá. Então, eu vou ter que fazer um ajuste aqui. E qual vai ser o ajuste? Eu vou trocar 1 hora por 60 minutos, tá? Quando eu faço essa troca, 7 horas, vou tirar 1 hora, vai ficar 6. Mas eu vou trocar por 60 minutos. Mas eu já tinha 20 minutos ali. Então, eu vou colocar agora 80 minutos. Eu troquei 1 hora por 20 minutos, por 60 minutos. E juntei os 20 minutos que eu já tinha. Agora é só subtrair. Mas como que eu faço essa subtração? Vai lá no cantinho da prova e faz assim, ó. 80 menos 35. Esquece que é hora e minuto. Só faça essa conta. 8 vai ficar 7. Aqui vai ficar 10 menos 5, 5. 7 menos 3, 4. Aqui a gente vai fazer de cabeça, mas se necessário, eu ia lá no cantinho também. 6 menos 6, 0. Quanto tempo que ela demorou? 0 hora e 45 minutos, ou seja, 45 minutos. Resposta, então, da questão 17 vai ser letra B. Em uma oficina, havia 3 latas de óleo. Uma das latas continha 320 mililitros, a outra 480. Na última, 250 mililitros. Todo o óleo dessas 3 latas foi colocado em um único recipiente. A quantidade de óleo colocada no recipiente foi igual a... Então, eu tenho 320 mililitros, 480 mililitros e 250 mililitros. Vou juntar tudo isso aqui num único recipiente. Vai dar 0. 2 mais 8, 10. Com mais 5, 15. 1. 3 mais 1, 4. 4, 8. Com mais 2, 10. Importantíssimo. Isso aqui são tudo medidas em mililitros. Então, a minha resposta vai ser mililitros. Tá aí. 1.050 mililitros. E eu não tenho essa resposta. Então, nós temos que converter. Para isso, a gente vai lembrar aqui. 1 litro é a mesma coisa que 1.000 ml. 1 litro tem 1.000 ml. Acabei de fazer ali na outra questão, a gente pode fazer assim. Litro. Se eu divido o litro em 10 partes, eu encontro o decilitro. E se eu divido em 100 partes, o centilitro, que são unidades que a gente não usa muito no Brasil. Mas se eu divido de novo em 10 partes, eu tenho um tal de mililitros. Ah, deixa eu só fazer uma observação. Você está vendo que eu usei o L maiúsculo, mas depois eu usei minúsculo, né? A gente usa o L maiúsculo, o certo é o minúsculo mesmo. Mas é para não confundir com a letra I, talvez, um I maiúsculo pode dar confusão. A outra possibilidade é usar uma letra cursiva, assim, para garantir que é um L, tá? Então, muitas vezes a gente escreve litro, especialmente com uma fonte Arial, para não confundir, a gente coloca o L maiúsculo, tá? Voltando.
Quantos são? 1.050 mililitros. Então, eu vou escrever o 0 aqui, 5, o 0 e 1. E eu tenho que converter para eu tentar encontrar essa resposta. Eu tô vendo que 105 mililitros eu já sei que tá errado, porque é 1.050. 150 mililitros eu também já sei que tá errado. Agora, as outras alternativas, elas estão em litro, ó. Litro é tantos mililitros. Então, eu vou colocar a vírgula no litro. Olha o que eu encontrei. 1 litro. 1 litro e 50 o quê? Mililitros. 1 litro e 50 mililitros. Portanto, a resposta C. Laura levou um carro a um posto de combustíveis para lavagem e abastecimento. O carro foi abastecido com 25 litros de etanol. O preço do litro de etanol era R$ 5,90 e a lavagem R$ 42,00. Laura pagou o abastecimento, a lavagem e deixou uma gorjeta gastando R$ 200,00. Qual foi o valor da gorjeta em reais? Então, vamos lá. 25 litros de etanol, mas cada litro R$ 5,90. Então, 5,90 vezes 25. Tá, aqui vai sair o gasto do combustível. Eu vou pegar esse gasto do combustível e vou juntar com R$ 42,00, que é o da lavagem. Então, aqui vai ter uma resposta, vou multiplicar, vai ter uma resposta aqui. Eu vou juntar com R$ 42,00, que vai ser o preço da lavagem. Vou ter o total que ela gastou, que ela tem que pagar realmente. Mas aí diz que teve uma gorjeta, né? Então, esse tanto que a Laura pagou, mais a gorjeta, vai dar um total de 200. E aí, nós vamos descobrir quanto é a gorjeta, tá? Então, primeiro vamos descobrir o álcool. Na multiplicação, você não precisa considerar vírgula por enquanto, tá? Então, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 9, 45. 4. 5 vezes 5, 25. Com aquele 4, 29. Agora, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 9, 18. 1. 2 vezes 5, 10. E 1, 11. Vamos lá. 0. 5 mais 0, 5. 8 mais 9, 17. 2, aqui vai 1, né? 2 mais 1, 3 mais 1, 4. E a vírgula? 2 casas depois da vírgula. 2 casas depois da vírgula. Então, ela gastou 147,50. Repare que agora é uma adição, vírgula abaixo de vírgula. E aí é só adicionar. Vai dar 189,50. E o que ela fez então? Pegou, deu uma gorjeta. 189,50. Mais a gorjeta tem que dar 200. Como que eu descubro a gorjeta? Foi R$1 a gorjeta? 189 mais 1 dá 190,50. Então, foi mais. Foi R$5 a gorjeta? Foi R$10 a gorjeta? Se foi R$10, vai dar 199,50. Opa, não foi R$10, mas quanto falta? 50 centavos. Vou falar de novo. Será que a gorjeta foi R$10? Com 10 dá 199,50. Não, precisa chegar no 200, falta 50 centavos. Então, a gorjeta foi R$10,50. Ah, mas eu não prefiro fazer uma conta mesmo. Ótimo. Você precisa fazer 200 menos 189,50. Mas, ó, aqui é 0, 0. Você consegue subtrair? Ah, peraí, deixa eu subir aqui daí. Ó, você consegue subtrair 50 centavos de 0? Não dá. Então, nós temos que fazer o quê? Como você deve ter aprendido, o emprestar. Como que eu faço? Tiro do 2, ele fica 1. E aqui fica 10. Esse 10, tiro aqui, fica 9 e aqui fica 10.
De novo, fica 9 e aqui fica 10. Agora eu consigo subtrair. 0 menos 0, 0. 10 menos 5, 5. A vírgula no mesmo lugar. 9 menos 9, 0. 9 menos 8, 1. E 1 menos 1, 0. 10,50. Em um depósito, havia 132 sacos de cimento. Com esses sacos foram formadas 3 pilhas, com 10 sacos em cada pilha, e 8 pilhas com 9 sacos cada uma. Os sacos restantes foram divididos em 2 pilhas maiores, cada uma delas com o mesmo número de sacos. Quantos sacos havia em cada uma das pilhas maiores? Então, eu tinha 132. Daí diz que foram feitos 3 pilhas com 10. Então, se eu tenho 3 pilhas com 10, eu já usei 30 sacos. 8 pilhas com 9. Então, eu já usei 72 sacos. No total, tem 102 sacos, mas eram 132. Então, sobraram ainda aqui 30 sacos. E o que foi feito com esses 30 sacos? Os sacos restantes foram divididos em 2 pilhas com a mesma quantidade. Então, uma pilha com 15 e outra pilha com 15. Quantos sacos havia em cada uma das pilhas? 15. É isso. Espero ter te ajudado, tá? Então, reforçando. Se você está procurando um concurso aí de ensino médio ou ensino fundamental completo, essa prova é bem simples. Então, vou entender que se você se deu bem aqui, você está iniciando e podemos avançar fazendo questões no ensino fundamental 2 e até mesmo ensino médio. Se você teve dificuldade aqui, eu vou te indicar o meu curso. Lá eu explico separadamente cada um desses itens, resolvo as questões, tem listas de exercícios e tudo mais. O link está na descrição do canal. Por fim, se você está com dúvida aqui, não perca tempo, antes de adquirir o curso, pode dar uma olhadinha na playlist Lembretes. Lá tem passo a passo, como realiza essas operações, como é que funciona a fração, como é que funciona o número decimal e muito mais, ok? Não esquece de se inscrever no canal.